Olá, participantes do Ampla 2020. Agradecer demais pelo convite dos Engenheiros Sem Fronteiras do Núcleo Santa Maria por participar desse evento tão revigorante, tão importante para a renovação das nossas energias nesse momento tão necessário. Sentindo muito por não ser presencialmente para que eu possa nesse momento estar vendo a carinha de cada um de vocês, mas tentando imaginar como que vai ser, tentando imaginar as expressões e esperando receber esse carinho depois dessa nossa conversa aqui. Eu sou Eliade Lima, sou professora da Unipampa, campus Uruguaiana, professora do curso de Ciências da Natureza. Tive um momento em Santa Maria, meu pós-doutorado foi em Santa Maria. Eu sou baiana, minha graduação é em Física em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. Meu mestrado é em Astrofísica de Partículas, na UFAPC São Paulo, doutorado URGS em Astrofísica e o pós-doutorado em Santa Maria, lugar que eu amo muito. Viveria, assim, muito bem em Santa Maria. Então, gostaria de deixar, mesmo sendo um evento agora que abrange, né, muito mais esferas, não é só mais o pessoal de Santa Maria que vai estar presente. Gostaria de, então, mandar um abraço bem apertado, um abraço virtual para todos participantes do evento. Agradecer o convite de Engenheiros Sem Fronteira e dizer que para mim está sendo muito especial o momento. Eu vou ser bem sincera que eu não sei lidar muito com essas conversas eu comigo mesma. Eu gosto de público, eu gosto de ver as expressões, porque a partir da expressão é que eu sei se o que eu tô falando tá agradando, se não tá, e aí a gente muda o rumo da conversa, né? Prestar atenção no nosso ouvinte é muito interessante por isso. A gente fala o que o ouvinte precisa ouvir, né? E essas coisas vêm muito das expressões. Então, como isso não é possível, nesse momento, para que essa coisa fique mais pessoal, eu vou fazer de conta que eu estou vendo vocês. Eu vou fazer de conta que vocês estão me respondendo enquanto eu faço as perguntas. E eu acho que assim vai funcionar melhor para mim e quem sabe funcione melhor para vocês. O convite para minha participação veio muito do que é a minha história, né? De como foi a minha história e quem sabe com isso eu consiga fazer com que quem está ouvindo, quem está assistindo pense um pouco a respeito. E eu fico muito ansiosa quando eu vou falar sobre mim, porque eu sempre penso assim, será que isso vai fazer a diferença? E aí, o que eu poderia sugerir para esse momento agora? Então eu pensei em 3 perguntas que eu gostaria que você pudesse responder depois dessa nossa conversa. Primeiro, o que me faria me colocar no lugar do outro? Será que agora, depois de tudo que eu, Eliade, estou contando, vou contar, você conseguiria se colocar no lugar de alguém numa situação parecida? Outra pergunta que você poderia fazer para si mesmo. O que é difícil para mim, o que eu considero que é muito difícil para mim, é menos ou mais difícil para o outro? E o que é difícil para o outro? É menos ou é mais difícil para mim? Isso é importante para a gente concluir como que a gente pode ajudar o outro, como que a gente pode ter a sensibilidade de perceber certas coisas. E eu acho que a pergunta mais interessante e importante que você poderia responder ao final dessa nossa conversa é: o que eu posso fazer para tornar a dificuldade do outro menos perceptível para esse outro? É quando a gente diz como que eu posso facilitar para o outro. Será que eu posso fazer isso? Será que eu tenho essa condição? E essas perguntas vieram na minha cabeça no momento em que eu soube que eu vou participar do quadro Barreiras, né? Falando sobre as barreiras que enfrentei por ser mulher nas ciências exatas, mulher negra dentro de um mundo absolutamente
masculino, que é o mundo das ciências físicas. Além de masculino, é o mundo branco, né? Então, vamos começar. Vamos começar do começo, né? Por que astrofísica? Para uma pessoa lá da Bahia, do interior da Bahia, o que me fez escolher isso? Vocês vão entender o porquê dessa história, não é muito a minha carreira acadêmica, é sobre a minha vida. Como eu nasci numa cidade do interior da Bahia, num bairro periférico, e estudei toda a minha vida escolas públicas periféricas, e uma delas, inclusive, tomada pelo tráfico de drogas. Como que a astrofísica surge na minha vida? Ela surge muito antes, aos meus 8 anos, 6 anos de idade, por ali, em que eu observava muito o céu e eu via umas manchas no céu e eu sempre queria saber o que era, por mais que o céu estivesse escuro, tinha essas manchas lá em cima. E minha avó da zona rural, né, e eu perguntava pra ela por que sempre tinha aquelas manchas no céu, porque eu queria ver o céu bem limpo. Peço para que quando você puder observar uma noite, tente procurar umas manchinhas brancas que não sejam nuvens no céu noturno. E a minha avó me respondeu que era a cova de Adão e Eva. E aquilo não me satisfez, porque eu sempre tive o pensamento de que as coisas não são porque Deus quis. As coisas têm também outras explicações. E eu cresci com aquelas dúvidas. Além da cova de Adão e Eva, eu cresci com outras dúvidas. E aos 14 anos, eu tive um professor de ciências que conseguiu me responder a maioria das perguntas que eu fiz para ele, professor de Lermundo. Então, ele era um professor de uma escola totalmente penalizada pela sociedade da minha cidade e que ele tinha uma aluna que se destacava em física e fazia umas perguntas meio loucas para ele. E ele me disse que para eu estudar aquelas coisas, eu poderia fazer física e astronomia. Eu tô falando de uma menina que não tinha a uniforme escolar, que a gente pegava camisetas e costurava o símbolo da escola. E eu tive uma pessoa que olhou pra mim com as minhas calças curtas por não ter dinheiro para comprar outras, com essa blusa colocada ao escudo do uniforme escolar. Eu tive alguém que olhou pra mim e falou assim: não, pode fazer física e astrofísica. Ele não me achou diferente, pelo contrário. Talvez eu fosse diferente por estar interessada em coisas que a maioria das pessoas que viviam naquela realidade que eu não estava interessada. A minha mãe era empregada doméstica e meus pais separados. E a gente não tinha muito dinheiro. Eu comecei a trabalhar ainda no ensino médio, né? Trabalhei na secretaria de escola, em armarinhos. Mas sempre pensando em fazer física, a partir daqueles 14 anos. E eu contei essa história recentemente numa aula magna, nessa mesma universidade em que eu entrei depois, que no dia de fazer a inscrição para o vestibular, eu consegui a isenção e eu comemorei pela isenção mais do que quando eu comemorei que eu tinha entrado na universidade. Aquela isenção era importante porque eu não tinha dinheiro para pagar para ir para a universidade. Depois talvez você se identifique um pouco comigo nesse momento. E aquela isenção foi importante porque eu tinha certeza que eu ia entrar na universidade, eu só não sabia como eu ia pagar para fazer aquela prova. E aquele foi o momento mais crucial da minha vida. Eu tive uma oportunidade, através de uma política pública, da isenção para pessoas de baixa renda. Eu tive a oportunidade de entrar na universidade. E a minha vida foi absolutamente, completamente transformada a partir daquele momento, porque eu fiz a isenção, passei pela isenção, passei no vestibular, entrei num curso com 32 homens e 8 mulheres, porém eu não consigo me lembrar, por mais que eu faça uma retrospectiva, eu não me lembro de ter sido diferenciada pelos meus professores pelo fato de ser mulher nesse curso. Então, nesse momento já entra o olhar do outro. Os professores, eu não tive professoras de física, eu só tive professores. Os professores que me observavam nunca me diferenciaram pelo fato de eu ser parte da minoria.
Nós só tínhamos 2 mulheres negras na sala, éramos eu e uma colega. E nós duas, coincidentemente, de escolas públicas. E eu sentia um certo preconceito por parte desses mesmos professores por eu ser de escola pública, mas não pelo fato de ser mulher. E esse não obstáculo que eles colocam por parte de eu ser mulher, essa minha graduação é feita de uma forma muito serena e tranquila durante a graduação propriamente dita. Os cálculos, as provas e todas aquelas noites acordadas, isso tudo eu sempre adorei. Que é o que eu vejo hoje, que a nova geração não suporta tantas pressões em relação a prazos. Só que o que tinha por trás de tudo isso era a falta de dinheiro para ir para a universidade, era a falta de dinheiro para passar o dia inteiro lá e almoçar e jantar, era um curso à tarde. Então eu trabalhava pela manhã, trabalhava à noite e estudava à tarde. Até que eu consigo aquela bolsa de extensão e começo a ficar o dia inteiro na universidade, tomar café lá das tias do café, que eu chamava, para passar o dia inteiro lá, às vezes sem conseguir me alimentar pela falta de dinheiro, mas o curso me alimentava. E entra uma política de extensão, de ajuda ao discente em relação no quesito social. No início das políticas, né, de ajuda social para pessoas de baixa renda. Eu estou na universidade no início de tudo isso. E foram essas bolsas, esse apoio ao discente, exatamente num projeto chamado Insertando o Discente na Comunidade Universitária, que eu tive a oportunidade de viver a reitoria, de viver os projetos, de viajar para apresentar os meus trabalhos com o dinheiro dado por esses projetos e programas que incentivavam a participação do discente. Então eu saio da minha graduação bem mais magra, porém com o mundo para conquistar. Eu saio de lá pensando, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, porque eu não quero parar. Na minha cidade não tinha como fazer física ou astronomia, ou mestrado. E eu tenho incentivo por parte desses professores que não me viam diferente por ser mulher, mesmo com um olhar diferente para a educação pública, mas viram que eu me formei junto com outra menina, apenas 2 se formaram nessa turma no tempo hábil que eu digo no tempo regular, os outros se formaram depois. E eu fui pro mundo pensando assim, aquele é o meu lugar. E eu já estava trabalhando, era professora numa escola, já não passava por tantos perrengues financeiros. E aí eu passo no meu primeiro mestrado, eu me inscrevi em 4 na época e eu escolhi um deles, que foi pro Rio Grande do Norte, achando assim, que finalmente eu ia ser astrofísica ou astrônoma, dependendo do que eu conseguiria fazer. E ali eu encontro, vocês percebam que eu falo das dificuldades financeiras e eu falo das dificuldades que envolvia alimentação, que envolvia transporte, de uma forma muito sutil e tranquila, porque eu sempre tive pessoas por mim dentro da própria universidade, desde pessoas que participavam lá da secretaria da Pró-Reitoria de Ajuda ao Discente, né, da subgerência de assuntos estudantis, até as próprias pessoas que vendiam comida, até as pessoas do Xerox. Então eu sempre tive alguém que olhou para mim com um olhar de como eu posso fazer para tornar a dificuldade do outro menos perceptível para ele. Eu tive essas pessoas. O que eu posso fazer seria a pergunta, né? E então, quando eu vou para o Rio Grande do Norte, com o mundo aos meus pés, eu enfrento a minha primeira grande barreira. Eu sou uma mulher dentro de um departamento extremamente masculino, com o sonho de ser astrofísica, e eu tenho alguém que olha para essa vulnerabilidade, né? Mulher, negra, pobre, tentando ser cientista, e eu sofro o meu primeiro grande impacto. Eu sofro um assédio sexual por parte do orientador. Durante um ano eu passo por essa situação sem perceber que eu estava sendo assediada, porém com queda no meu rendimento,
adquirindo alguns transtornos como medo de ir para o departamento, até eu entender que aquilo era um assédio. Nesse momento eu não tive pessoas que estiveram ao meu lado dizendo, olha, você precisa fazer isso porque você está sendo assediada. Então, esse difícil para mim se tornou muito mais difícil, porque não tinha pessoas que poderiam me ajudar a fazer isso ser mais fácil. A decisão da denúncia foi extremamente dolorosa e a decisão de continuar na carreira acadêmica foi extremamente dolorosa e isso eu fiz. Isso seria tema para mais uma palestra. Foram 7 anos de processos e acusações dos dois lados, enfim. Termina com tudo arquivado. Enfim, eu ainda era uma estudante. E aí eu começo tudo de novo, começo um mestrado em São Paulo, na UFABC, com uma pessoa que pensou como eu posso fazer para tornar a dificuldade dela menos perceptível para ela. Então eu encontrei um orientador e encontrei pessoas que souberam do meu problema e me ajudaram a passar por aquilo, não aconselhando, mas assim, nós vamos te olhar como se você fosse uma pessoa que está aqui só fazendo a sua graduação, o seu mestrado. Você não vai passar pelas dificuldades que você passou antes. E o tratamento absolutamente normal. Naquele momento eu enfrentava síndrome do pânico e toque, em função de tudo que eu tinha vivido antes. Mas eu fiz em 2 anos um mestrado maravilhoso. Digo maravilhoso, por mais que as máquinas não quisessem falar a minha língua, ou eu não falasse a língua delas. Eu fiz o mestrado em física de partículas, mais propriamente astropartículas, que é uma área que mistura astrofísica e partículas. Só que o meu sonho sempre foi entender o porquê da cova de Adão e Eva. Então, ao terminar o mestrado, eu ainda não sabia responder o que eram aquelas manchas brancas no céu de forma científica. Eu sabia responder quem era, mas eu não tinha propriedade sobre elas. E eu sempre quis ter essa propriedade. Então, definitivamente, eu precisava trabalhar com estrelas. Regenerada. E eu vou abrir um parêntese para dizer que na física, resiliente é aquele material que é submetido a altas pressões e temperaturas em ambientes completamente hostis, e esse material é submetido a essas propriedades. E ele, após tudo isso, volta a ter as mesmas propriedades anteriores. Isso é resiliência. Um material que suporta altas pressões, altas temperaturas e retorna ao seu estado inicial. Eu acho que esta é a fase da minha vida que eu chamo de o momento resiliente. E aí eu decido ir para o Rio Grande do Sul fazer astrofísica estelar, porque eu precisava voltar para a galáxia. Em astrofísica de partículas eu estava fora da galáxia. E eu encontro outro grupo, outras pessoas que pensaram como eu posso fazer para tornar as dificuldades dela mais serenas, para que ela passe por isso de forma serena. E aí eu encontrei pessoas que souberam da minha história. Até então, no meu mestrado eu tentava esconder. E eu começo o meu doutorado na URGS com o apoio de pessoas que me fizeram me encontrar novamente. E eu começo a trabalhar com astrofísica estelar. E antes de terminar o que eu estava falando, antes de eu terminar essa nossa conversa, as nuvens de Magalhães, não sei se vocês já ouviram falar, são 2 galáxias próximas, vistas a olho nu. São 2 galáxias vizinhas de uma galáxia chamada Andrômeda. E essas 2 galáxias vistas a olho nu, no céu noturno aqui na Terra, elas se parecem com 2 nuvens. E a cova de Adão e Eva nada mais era do que 2 galáxias que eu conseguia ver desde os 6 anos a olho nu,
e não entendia o porquê que elas estavam ali mesmo quando o céu devia estar limpo. E no meu doutorado, eu sempre soube, né? Na graduação a gente já aprende o que são as nuvens de Magalhães. Mas no meu doutorado eu entendo o que são as nuvens de Magalhães. No meu doutorado eu entendo que uma menina negra, pobre, assediada, com uma vida com N barreiras que eu acho que vocês também podem estar enfrentando ou já enfrentaram. É naquele momento que eu entendo que o meu objeto de desejo se torna real. E que, além de falar sobre estrelas, eu posso falar sobre o motivo que me levou a ultrapassar todas essas barreiras. Sobre aquelas nuvens no céu, que hoje eu estudo, né? Eu não estudo as nuvens de Magalhães, mas eu estudo locais de formação de estrelas na galáxia. E as nuvens de Magalhães têm muitos objetos jovens, que é o que eu procuro, estrelas jovens, recém-nascidas. E eu começo a entender que a minha história, contada em nenhum contexto, talvez servisse apenas para alguém agora, nesse momento, ouvir e pensar assim: a minha história parece com a dela. Mas muito mais do que ouvir a minha história e pensar, a minha história parece com a dela, eu gostaria que essa nossa conversa servisse para você olhar para outra pessoa neste momento e pensar: esta pessoa pode estar passando por o que ela passou. Como eu posso fazer para ajudar? Eu acho que isso é o mais importante. É tentar identificar no outro problemas que ele passa, que sejam tão grandes a ponto de fazer praticamente ele desistir. O que eu posso fazer para que essa pessoa não desista? E o Rio Grande do Sul foi para mim, além da Bahia, né, que eu tive apoio institucional, apoio de políticas públicas e apoio pessoal, o Rio Grande do Sul foi para mim o local em que eu aprendi que a minha história pode ser replicada, que a minha história pode ser contada. Pois foi no Rio Grande do Sul que eu aprendi a falar sobre mulheres na ciência. Foi no Rio Grande do Sul que eu aprendi a olhar para trás e pensar: eu sou uma das únicas mulheres negras dentro dessa minha área, uma das únicas mulheres negras que estudaram escola pública, que passaram por dificuldades financeiras e que teve problema de assédio e que continua. Como que eu posso usar essa história para que outras pessoas não passem pelo que eu passei? Ou para que outras pessoas como vocês que estão me ouvindo identifiquem outras Eliades? Como que você ajudaria essas Eliades? Então, o que te faria se colocar no meu lugar? O que é difícil para você? Será que é mais fácil para outra pessoa? Então, como fazer essa sua dificuldade se tornar mais fácil? Como fazer a dificuldade do outro se tornar mais fácil? Notem que eu falei o tempo inteiro aqui sobre ajuda de alguém. E o momento mais difícil foi aquele em que eu não tinha ninguém para me ajudar, para conversar ou para dizer: olha, talvez a solução não seja bem essa. Vamos procurar um apoio institucional, uma rede. Pensem sobre isso. Obrigada. Eu tinha muito mais coisa para falar, só que 20 minutos passa muito rápido. Foram 23, 24. E falar sobre isso me fez pensar que eu devo urgentemente começar a escrever sobre essas coisas. Porque eu tenho certeza que tem muitos de vocês que já passaram por coisas muito mais graves e que estão aí, resilientes. Um grande abraço e espero encontrar com vocês no ano que vem. Se cuidem mesmo, cuidem dos seus, cuidem dos mais velhos neste momento. E logo, logo a gente deve estar todo mundo junto e falando como que nós passamos por esses momentos. Um grande abraço, beijo, obrigada mais uma vez.